4. A leitura é escrita pelo método Braille, a visão dos dedos. Pode parecer um pouco diferente nos referirmos ao sistema Braille como uma tecnologia, mas a tecnologia não está relacionada apenas ao uso de máquinas e equipamentos modernos. A linguagem, por exemplo, pode ser considerada um tipo de tecnologia, e nesse sentido, o sistema Braille é uma tecnologia no campo da comunicação. No contexto geral, tecnologia é o conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. A tecnologia assistiva, no caso de uma pessoa cega, é o que supra suas deficiências específicas decorrentes da ausência da visão. Pode-se dizer, então, que o sistema Braille foi o primeiro avanço na vida dos cegos no aspecto educacional, permitindo a leitura e a escrita autônoma. Pois, conforme aponta Vygotsky, o problema da cegueira é meramente instrumental. Se forem proporcionadas à pessoa cega formas alternativas de acesso aos aspectos da cultura inacessíveis devido à ausência da visão, o problema será solucionado. Foi o que aconteceu com a criação do sistema Braille, que permitiu à pessoa cega o acesso à cultura lida e escrita. Vamos então conhecer um pouco dessa história? Louis Braille nasceu em Compiègne, na França, em 1809. Aos 3 anos, feriu-se com um instrumento pontiagudo enquanto brincava na oficina de seu pai. A infecção no olho progrediu, deixando-o totalmente cego, com apenas 5 anos de idade. Faleceu em 1852, vítima de tuberculose. Em 1829, ele criou e apresentou a primeira versão do sistema de leitura e escrita com pontos em relevo, para a utilização da pessoa com deficiência visual. Para desenvolver esse sistema, Louis Braille baseou-se na significação tátil do sistema de Barbier, utilizado para a comunicação noturna entre os soldados do exército francês, por meio de traços que representavam fonemas. Utilizou para isso uma régua e o mesmo instrumento que havia lhe tirado a visão. Mas a adoção oficial do sistema Braille e o reconhecimento só aconteceu depois da morte do seu inventor, sendo o Brasil o primeiro país da América Latina a adotá-lo, em 1854, para a alfabetização das pessoas com deficiência visual. Foi trazido da França pelo jovem cego José Álvares de Azevedo. O sistema Braille são sinais formados através de combinações de 6 pontos. Estes pontos são dispostos em 2 colunas e 3 linhas. O espaço ocupado por essa estrutura matricial é denominado de célula Braille. Eu tenho aqui comigo uma célula Braille que contém 6 pontos distribuídos em 2 colunas e 3 linhas. O arranjo combinatório entre esses 6 pontos possibilita 63 sinais diferentes, mais um espaço em branco, que representam as letras do alfabeto, numerais, símbolos matemáticos, fonética, musicografia, química e informática, entre outros. Cada um dos pontos ocupa uma posição dentro da célula Braille. Eu tenho à minha esquerda superior o ponto de posição 1, abaixo dele eu tenho o ponto de posição 2 e abaixo eu tenho o ponto de posição 3. Os pontos 1, 2 e 3 ocupam a coluna da esquerda. À minha direita superior eu tenho os pontos 4, abaixo dele o 5, abaixo dele o 6. Os pontos 4, 5 e 6 ocupam a minha coluna da direita. Os pontos sempre são enumerados da esquerda para a direita e de cima para baixo. A leitura do sistema Braille é tátil, feita com a ponta dos dedos em leve pressão sobre o papel. Geralmente usa-se
a mão esquerda para auxiliar no posicionamento da leitura das linhas e a direita para a leitura das letras e palavras. Isto é, com o dedo da mão esquerda, faz movimentos na vertical, marcando o início de cada linha, enquanto que com o dedo da mão direita faz movimentos na horizontal, lendo linhas, letras e palavras. Ao terminar a linha, vai com o dedo direito ao encontro da mão esquerda, que posicionará para a próxima linha. Não existe regra, usa-se o dedo com maior sensibilidade e que consiga acomodar melhor cada sinal ou letra. Tem pessoas que usam somente a mão direita ou a mão esquerda, assim como tem pessoas que têm todos os seus dedos leitores. Para escrita manual do sistema Braille, utiliza-se o reglete e o punção. O reglete é composto de várias celas, também conhecidas como janelas. A cela é o local onde acomodam 6 pontos, e na reglete vem com cavidades, onde na lateral direita é a coluna que acomodam os pontos 1, 2, 3. E na lateral esquerda é a segunda coluna, em que acomodam os pontos 4, 5 e 6. Para escrever, prende-se o papel no reglete e escreve-se pressionando o punção da direita para a esquerda, ponto a ponto. Desta maneira, formam os pontos em relevo do lado avesso da folha. Com isso, virando a folha, a leitura é feita normalmente da esquerda para a direita. Logo, as letras da leitura são escritas com pontos inversos, como uma imagem no espelho. Lembrando que a folha em que os pontos são produzidos é mais grossa, para aumentar a durabilidade do relevo dos pontos. Utiliza-se, normalmente, uma folha de gramatura 120 ou superior. Existem também outros equipamentos que produzem a escrita em braille de forma mecânica, como as máquinas de datilografia Perkins. Elas possuem 6 teclas correspondentes aos 6 pontos da cela Braille, uma tecla para espaço, uma para retrocesso e outra para mudança de linha. Pressiona-se simultaneamente uma ou mais teclas, referentes à combinação de pontos que formam as letras, e o relevo é formado do mesmo lado em que se processa a leitura, não havendo a necessidade de se retirar o papel para conferir a escrita. As impressoras Braille também integraram o formato analógico ao avanço tecnológico, sendo possível imprimir Braille em larga escala a partir de arquivos gerados em editores de texto nos computadores com uma velocidade muito superior. O Braille também foi incorporado a outras tecnologias, tais como relógios analógicos de pulso, rotuladoras, teclados de computador, placas de sinalização, teclados de celular, linhas Braille para ser acopladas em computadores, smartphones, entre outros. Existe uma variedade de materiais que podem ser adaptados com o Braille, facilitando e favorecendo as práticas escolares inclusivas. Podemos destacar legendas de materiais, sinalização de ambientes, identificação de rótulos, de crachás, régua, transcrição de livros didáticos, cartelas de bingo, jogos de carta, de tabuleiro, brinquedos pedagógicos, entre outros. Recentemente, em 24 de abril, foi lançado no Brasil o projeto Braille Bricks, com peças de montar customizadas com pontos em relevo do alfabeto Braille. A Lego Foundation, entidade da Dinamarca criada pela empresa que fabrica os blocos de montar da Lego, em parceria com a Fundação Dorina Noio para Cegos, que há 70 anos trabalha pela inclusão das pessoas com deficiência visual, e a Universidade Estadual Paulista Unesp incluiu o uso do Braille Bricks em escolas públicas dos municípios de Presidente Bernardes e Franco da Rocha, em São Paulo. Os Braille Bricks são blocos de Lego desenhados para que os pontos em relevos representem uma letra ou um número do alfabeto Braille e tem como finalidade utilizar o brinquedo para incentivar o uso e o ensino do Braille de forma lúdica, incluindo crianças com e sem deficiência. Seguindo o formato lúdico para o ensino e aprendizado do Braille, conheça no próximo vídeo alguns brinquedos adaptados para o ensino do Braille e para apoiar o professor alfabetizador nesse percurso de sala de aula.
Depois, vem comigo para o Fórum de Debates. Vamos conversar mais por lá?